Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI. Olá! Começa agora o segundo episódio de Forensic Cast, uma produção Unboxing CSI. Eu sou o perito Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Miller. O nosso propósito aqui é ampliar a visibilidade das ciências forenses das perícias criminais no Brasil, para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. E hoje o nosso tema será a informática forense. Um pouco da nossa história, do que nós vivemos e do que a informática forense, ou computação forense, ou perícias digitais podem fazer. Bom, sobre a informática forense, nós vamos abordar desde a minha experiência também na informática forense, não só na informática, mas na informática forense, e a origem da informática forense de forma estruturada na perícia criminal do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que bom, Kleber, antes de a gente começar mesmo a falar dos assuntos, já que então nós estamos falando de informática forense, nós botarmos à disposição as nossas redes sociais aí para o pessoal, né, que quiser interagir conosco. Por exemplo, o Unboxing CSI já tem seu próprio e-mail. O nome, Unboxing CSI todo junto, @gmail. Como é que você escreve Unboxing CSI? UNBOXINGCSI @gmail.com. Sobre as redes sociais, eu uso pelo Instagram, eu uso o perito _ Kleber Muller, Kleber com C, Muller U 2LZR. No Facebook vocês podem me localizar por kleber.muller.16. E eu sou no Face o eduardo.limasilva.10 e no Instagram eu sou o perito.eduardo. E no LinkedIn, colocando nosso nome, Eduardo Lima Silva, Kleber Miller, perito, com certeza vocês vão nos encontrar lá no LinkedIn. Bem, falado das nossas redes sociais, então vamos começar realmente com a origem da informática forense. O Kleber até queria falar um pouquinho da evolução da perícia ao longo dos anos. Eu vejo que a perícia ela tem evoluído na própria história. Se pegar a perícia lá no começo, que ela teve origem na medicina legal, depois a criminalística, e ver como a perícia ela vem mutando com o tempo e se especializando, montando novas áreas, dentro dessas áreas sub-áreas. Então eu tenho bastante afinidade com essa área da tecnologia, da informática, resgatando até um pouco da nossa história, né, que o Eduardo sempre gosta muito que a gente resgate um pouco dessa história. Eu fiz engenharia na URGS, e no final da engenharia, dentro do meu estágio, era uma simulação de processos. E essa simulação de processos, ela envolvia ferramentas, e na época estava surgindo o Office, eu comecei a usar o Excel, e ao mesmo tempo eu era do Banrisul. Eu trabalhava no Banrisul, no processamento de dados do Banrisul, também concurso público. Eu iniciei na área de computação. E estava já começando a atuar na área de programação orientada a objeto, com bancos de dados relacionais, ou seja, eu empregava o Visual Basic lá no início, o Access, e logo depois eu já fiz concurso e ingressei na perícia criminal. Quando eu entrei na perícia criminal, eu já fui convidado por ser engenheiro químico para a seção de engenharia, até eu já comentei, eu cheguei com o notebook embaixo do braço, e se fazia as perícias, os laudos a gente fazia máquina de escrever. E na engenharia já tinha um colega que era o Oris, que também foi do Banrisul e acabou sendo nosso chefe na engenharia. Ele sabia que eu programava, ele também tinha afinidade de programação. Nós criamos o primeiro sistema de protocolo da engenharia dentro de um banco de dados em Access. Então nós fomos para lá do Sul, antigamente era tudo em livros. Isso cresceu bastante, depois o Oris participou bastante desse processo. A gente até pode convidar o Oris para vir aqui. Eu auxiliei bastante nele, continuava atendendo, mas auxiliando nesse desenvolvimento, que culminou no programa de protocolos do IGP, que é hoje o PGP. Né? Então, já comecei a ir nos seminários, sempre fui bastante seminário, congresso. Eu me recordo que já em 98 eu fui num seminário de identificação de veículos,
fui bastante impressionado. Aí já emendei em 99, já fui no primeiro congresso, quando eu conheci o Marcelo Sampaio, que é um perito da Bahia, perito Marcelo Sampaio, que já era uma referência nacional na área de computação forense. E já em 2002, também no congresso de perícias em informática e áudio, vídeo, eu conheci o César Bright, que também é o autor do livro De Fonética Forense. Então logo a doutora Eliana Salles, pessoa, assumiu o departamento de criminalística, me convidou para que a gente estruturasse um pouco mais essa área de informática. Era na Documentoscopia, não sei se o Eduardo relembra disso. É isso que eu ia fazer um pequeno corte contigo agora, porque antes de chegar nesse momento, que é um momento importantíssimo de estruturar uma sessão de informática forense dentro do IGP, né, eu gostaria de retomar um pouco, também um pouquinho da minha história em relação a essas relações de tecnologias, né, e para chegar no ponto de como começaram realmente as perícias de informática antes de ter a sessão de informática lá no IGP. A primeira coisa que eu gosto de dizer sempre, tá, usar muitas vezes, em alguns momentos, é um provérbio romano sobre experiência que diz que é na arena que o gladiador deve se aconselhar. Então, nesse processo, até por uma coincidência, a gente acabou optando, coincidências não acontecem, né? Foi, acho, uma convergência, optamos aí na imagem que a gente vai usar para associar a esse podcast ForenseCast, é uma imagem de um quadro chamado A Última Oração dos Mártires Cristãos, de Jean-Léon Gérôme, de 1888, que retrata a perseguição de Diocleciano, que foi um imperador romano lá entre 303 e 311 depois de Cristo, que fez a última grande perseguição aos cristãos, né? Então a imagem que a gente usa é uma imagem dos cristãos na arena esperando os leões, e também isso tem a ver com todo esse processo de estar nos expondo, nos colocando na arena digital, né? Na arena do mundo digital, podendo, claro, em algum momento sofrer ferimentos por parte dos leões, sofrer vaias vindos das arquibancadas, mas nós estamos nos expondo com coragem e vamos respeitar quem tiver a mesma coragem de se expor, mostrando o seu trabalho. Então, usando esse provérbio, eu vou contar um pouquinho da minha história na questão da informática. Claro, eu tenho uma formação de engenheiro civil que já leva um pouco para essa área de tecnologia. Também participei do curso do Marcelo Sampaio em 2001 de computação forense lá no nosso IGP. Em 2005 fiz um curso de inteligência policial que também ajuda muito a entender a importância de buscar dados e buscar informações, que tem tudo a ver com o que a informática realiza. Isso em 2005. Mas eu queria recordar, há 30 anos antes de 2005, aliás, 30 anos antes, isso mesmo, 20 anos antes, aliás, que é 1985. 20 anos. Que eu tive meu CP402, né, que era um processador de 8 bits com um clock de 0.89 MHz, memória RAM de 64 KB, memória ROM de 16 KB, saída para monitor externo e TV, interface com cassete, nós gravávamos os programas numa fita cassete, né, 2 conectores para joystick e ainda tinha um slot de cartuchos que era o top, né. No ano seguinte, eu tinha um computador que já era mais rápido, com menos tecnologia, mas mais rápido, que era o TK90X, porque o clock saiu de 0.89 MHz para 3.58 MHz em relação ao TK90X. Em 86, o Kleber vai lembrar bem, foi lançada pela editora Abril a revista Input, que era a enciclopédia informática, em fascículos, né? E lá, então, tinha toda uma programação para computadores pessoais de 8 bits, em Basic, jogos. Eu me lembro, tinha um jogo que veio em várias revistas, que era o War Games, e o que eu digitei aquilo e nunca funcionou, porque a gente, claro, digitando ali, a gente sempre vai errar uma palavra ou outra, e depois recuperar esses comandos todos e gravar em fita cassete, aos pedaços. Em 92, na URGS, eu tive uma bolsa de iniciação científica, que era a utilização de superestruturas de análise de estruturas no sistema Esfinge de introdução à técnica de processamento paralelo,
que era a linguagem Fortran. Né? Fortran. Então, eu me lembro da engenharia, a gente começou a usar, nós tínhamos um curso de Basic, que fazia parte da formação de engenharia da URGS, a parte de programação que era um supercomputador, né? Que o que existia na URGS era um grande computador, que era um computador, era uma sala inteira, né? E aí depois eu tive uma experiência muito rica, que eu fui técnico da fazenda, né? De nível médio na época, concurso anterior, e eu trabalhei no posto do IPVA. E o posto do IPVA aqui no Rio Grande do Sul, ele se informatizou em 1993, que foi exatamente quando eu comecei a trabalhar lá. Então nós começamos a fazer a emissão dos documentos na hora. Acabamos com as filas, né? Porque antigamente as pessoas chegavam lá e tinham que procurar nos arquivos os documentos pré-impressos. Então era uma demora muito grande. Nós começamos a trabalhar então com terminais de atendimento, impressoras matriciais e imprimia na hora esses documentos. Em 95 eu tive um 486. Ele tinha um processador já de 32 bits e o clock de 100 MHz. Mas o fantástico dele era a memória RAM de 8 MB. Ah, sei lá. Eu me lembro dos slots de 1 mega. Eu lembro tinha os slots de 1 mega. E quando a gente pegava mais um slot de 1 mega e rodava, a máquina dobrava a memória RAM, né? E passava um slotzinho de 1 mega. E o HD... Hoje você fala em 8 GB, eu acho que esse último... E o HD... Só comprei 8 GB. E o HD 512K. Né? E disquete 5/4, disquete 3,5, disquete... E tinha CD-ROM. CD-ROM era uma evolução. Bem, aí vamos chegar lá no IGP. Eu estava em 95, né, com o meu 486. Em 1997, entrei na seção de documentoscopia. Sim, e eu entrei na engenharia. O que aconteceu? As máquinas de escrever começaram a ser substituídas pelas impressoras matriciais na época. Né? Então, na documentoscopia se fazia as perícias de máquina de escrever. Qual foi a lógica quando começou a chegar as impressoras matriciais, que tinham produzido os documentos, que tinham que ser analisados? Manda para a seção de documentoscopia. Mais um detalhe, a polícia prendia a impressora e o computador, tudo, né? O HD, o monitor, o gabinete, pegava o monitor, pegava tudo, mouse, teclado, isso não cortava o filme, né? Às vezes cortava o filme. Então levava todo o conjunto para nós. Só que isso tinha uma lógica dentro do conceito de documento. Porque o conceito mais básico de documento é que documento é suporte em mensagem. E o que é a informática? Eu tenho um suporte, um HD, um CD, um disquete, um cassete ao longo da história, né? Ele é um suporte e tem uma mensagem lá dentro. Claro que eu não consigo olhar a mensagem diretamente olhando para o suporte, né? Como seria num papel. No papel está escrito a mensagem, o papel suporte, eu consigo olhar ele diretamente. Não. No computador eu preciso ter os outputs, seja a tela, seja a impressora, que vai trazer a mensagem para o meu conhecimento. Então isso é bem lógico. Fora o fato que na documentoscopia entraram 4 engenheiros. Eu, civil, 2 colegas engenheiros químicos, uma engenheira química e um engenheiro químico, a perita Mariana Graciuzzi, o perito Márcio Gedós, e um perito eletrônico, um perito em eletrônica, engenheiro eletrônico, né, que era o Flávio Kurkowski. Então nós tínhamos 4 peritos lá. Todos da nossa turma, né? Todos da nossa turma. Entramos lá e começamos a fazer essas perícias. Então entre 97 e 2003... Ah, não, desculpe, porque antes dessa tua organização, teve um período lá em 2001, por aí, que houve uma contratação de peritos emergenciais que entraram na documentoscopia para fazer as perícias de informática, né? Esses peritos emergenciais que foram contratados para fazer esses perícias de informática. E o importante citar nessa situação lá, então, que, por exemplo, nós já estávamos lá tratando de casos de pedofilia. Eu me lembro de um caso que chegou uma caixa lá com mais de 200, 300 CDs, onde nós tínhamos que analisar eles para encontrar nos CDs informações, fotos que realmente representavam pedofilia. E isso, às vezes, é um caso... VHS também. Também. Não, e aí as fitas em VHS, eu me lembro que vinha fitas em VHS. Não. E as capas, às vezes... Eu lembro de filmes que eram fraudados também, que os filmes eram fraudados. Eles faziam cópia dos filmes das locadoras, que os filmes eram em VHS, e as capas dos filmes, elas iam para a documentoscopia também. Então tinha essa relação. Que se olhava dentro, vocês olhavam dentro dos computadores e viam que realmente tinham sido impressas o arquivo que imprimiu a capa que faziam as fitas VHS. Eu só queria fazer um ressalto em relação à questão da pedofilia, porque nós já fazíamos os casos de pedofilia lá naquela época. E o que significa isso, tá? Isso é um choque para quem não está
acostumado, né? É uma coisa bem- Tu tem o choque, tu tem aquele choque da morte violenta, que tem um nível de mexer com o teu emocional, e tem esse choque de tu ter contato com alguém que acaba... Que tem uma mente doentia. Uma mente doentia que acaba fazendo esse tipo de... E a quantidade de imagens, a gente vê Exato. crianças, Isso. independente da idade. Às vezes, tinha textos, Eduardo, eu me lembro de textos, e aí tu abordasse um troço bem interessante, essa coisa da pedofilia. Eu vi informática, perícias, que a gente via textos. Eu até li um texto, eu acho que era Lolita, que alguns desses criminosos, desses psicopatas, eles têm ideia que estão fazendo bem. Porque eles pegavam as crianças e diziam assim, elas vão ter que ser iniciadas. Então, esse tema da pedofilia foi bacana tu ter trazido esse tema. E aí a gente tem que ter contato com aquilo. É a nossa profissão, tem que examinar. E também existe aí uma margem, né? Porque há casos evidentes de pedofilia e há outros casos que a pessoa pode já ter ultrapassado os 18 anos e ainda tem uma formação. A imagem é infantil, Né? Às vezes a imagem infantil. Então isso ainda tem que se submeter a esse tipo de avaliação. Avaliação. Então isso é um caso que a gente já também começou a tomar, já atendia na época. Aí eu acho que a gente pode voltar então à questão de quando passou a ter uma sessão própria. Sim, eu recordo, porque retomando, né, na época vocês tiveram uma turma que foi para documentoscopia, até me lembro no prédio ali da Princesa Isabel, que até não faz muito tempo que foi interditado, e nós ficávamos no mesmo andar. Depois incendiou. Porque a documentoscopia era aqui em cima, no fundo a balística, e a engenharia era do lado de cá. E um prédio que lamentavelmente também sofreu um incêndio recentemente, né? Perdemos até um pouco da história. Um pouco dessa história. É até bacana quando a nossa iniciativa de resgatar um pouco, a gente vai conseguindo deixar um pouco da história da perícia criminal no registrado. E eu retomando a sessão de engenharia, as anotações eram tudo em livros, e com esse desenvolvimento do sistema e tudo isso, logo a doutora Eliana assumiu o departamento de criminalística, e sabendo desse meu interesse na área, eu me prontifiquei eu me lembro que eu atendia na engenharia embaixo, ali nós atendíamos ali na garagem, e os computadores, eles eram empilhados dentro de uma sala, tinha um cheiro de ácaro. Então era uma coisa ainda, já era recente. Tinha um volume grande de trabalho e poucas pessoas para... E isso tudo mudou muito. Mas continua tendo muito trabalho e poucas pessoas. Poucas pessoas e cada vez mais, né? Então, tanto que hoje se manda só o HD, uma coisa assim. Mas na época se mandava tudo. E eu recordo que foi uma pessoa que tem que estar na história da perícia do Rio Grande do Sul, que é Marcel Sampaio. Que foi esse perito que eu conheci num desses congressos. Perito da Bahia. Um perito da Bahia que escreveu o livro, e nós convidamos ele. O primeiro livro da Michelle sobre a área de informática forense, que na verdade chama de computação forense. Aliás, só um registro, estou usando o termo informática forense porque é o termo que no Google tem mais resultado. O termo às vezes é abordado com várias nomenclaturas: computação forense, informática forense, exames computacionais periciais. Então tem uma série de terminologias. Então, com a vinda do Marcelo para o Rio Grande do Sul, foi um curso intenso, se eu não me engano era uma semana, foi uma coisa assim de curso. Foi lá se eu não me engano, do centro de treinamento lá na Zona Sul, da Procergs, que cada período tinha um computador. Então nós entrávamos dos endereços IP, ele mostrou como é que a gente usava, quais são as ferramentas que eram utilizadas, e abordou toda a parte de informática que já estava muito avançada na Bahia. Não só a parte de informática forense, como também a área de áudio e vídeo, que aí outra referência nossa, que foi o César Bright. Então, essas duas pessoas, elas vão acabar contribuindo muito para a perícia do Rio Grande do Sul, porque nós tínhamos essa capacitação com o Marcelo, e logo eu assumi a convite, estruturar
organizar um pouco mais a área de informática. Então o trabalho todo começou, essa coisa de empacotar, que a gente não precisa do HD, não precisa da CPU toda, só precisamos do HD, não precisamos do monitor, etiquetar, embalar, cadastrar isso no sistema, que aquele programa que a gente fez lá atrás já tinha evoluído para o PGP, onde a gente cadastrava tudo isso. E eu me recordo até hoje que eu peguei esse material todo e guardei ele como se fosse uma planilha do Excel. Eu peguei os HDs e botei assim, 1, 2, 3, ABC, e quando a gente estava no sistema eu sabia onde é que estava tal HD. Então a gente começou a acelerar e organizar a parte da pesquisa de informática. Logo em seguida nós convidamos o Bright, que nós só tínhamos um perito que fazia as perícias de áudio, identificação de locutores, toda uma série de exames. E essas áreas foram condensadas. Então eu coordenei a área de informática, que nós só tínhamos peritos contratados. Ou seja, naquele nosso concurso não tinha previsão de ter perito para informática. Nós tínhamos peritos para criminalística ou engenheiros. Então, o que aconteceu é o pessoal não era de formação informática, mas tinha afinidade com a informática, facilidade com a informática, então vai trabalhar com informática. Então foi a solução que se encontrou. E a fonética também da mesma forma. Então nós começamos a juntar, eu me recordo muito bem, estava o Décio, que era, além de físico, ele era músico. Eu, com essa coisa da engenharia, um pouco da informática, a Saulete, né? Que era formada em letras e direito. Nós tínhamos o Bubniak, eu me lembro do perito Bubniak, que era engenheiro eletricista, que a ideia era botar ele para a parte de processamento de sinais. Sim. Então que eu me recordo dessa coisa de processamento de sinais. E eu não sei se o Eduardo quer colocar mais alguma coisa, e eu ia entrar e já recordando alguns casos da época em que essa coisa da informática ela já começou a surtir grandes resultados. Na verdade, eu queria só fazer um registro. Então, nós vamos falar um pouquinho qual é o universo de perícias que envolvem a área da informática, de casos que envolvem a área da informática. Então, nós já falamos da pedofilia, que muitas vezes é a análise das imagens, né, fotos e vídeos, a partir de dispositivos ou de mídias onde elas estavam, as transmissões feitas por e-mails, por celulares, por diversas formas de troca de mensagens a respeito desses assuntos na internet, né? É importante também fazer uma abertura aqui em relação ao que as pessoas falam de Deep Web ou Dark Web, né? Na verdade, tudo isso está na internet, só que é uma parte que não está indexada, ou seja, não é achada pelo Google ou por outros buscadores, né? Então isso está abaixo da superfície, que seria como um iceberg, né? Então, o que nós enxergamos hoje na internet está na superfície, é uma pequena parte, tem uma grande parte que não está aparecendo na superfície da internet, e isso tem uma série de programas e situações para se acessar, né? E quando se fala de Deep Web, simplesmente tudo isso que não está aparecendo. E quando se fala de Dark Web, é quando nós começamos a falar das partes mais nebulosas, criminosas, né, que vão realmente ser o alvo de perícias criminais em algum momento. Mas abrindo então, fechando esse parênteses, então a pedofilia é isso, análise de registros feitos em relação a esse fato. Existem casos de homicídio, suicídio, sequestro, que também vão usar análise de registros, né? Vão buscar várias formas que envolveram aquele caso, várias situações. Hoje em dia, com a questão do celular, você pode muitas vezes até com questão de triangulação de celulares, ver o caminho que percorreu aquele indivíduo em relação às torres que ele acessou no momento que estava com o celular. E então existe um conjunto de elementos onde se pode trabalhar nesses casos. Tem as próprias ações feitas por hackers, né? Furtos de senhas, furtos de dados bancários, um conjunto de situações que envolvem isso, de disseminação de vírus, invasão de redes. E tem os casos de crime de calúnia, injúria, difamação e racismo, né? Que aí vai se rastrear e-mails, perfis falsos em sites de relacionamento, blogs, páginas pessoais, um conjunto de dados que vai se buscar. Ou seja, há um universo muito amplo, e aí a gente pode ainda avançar na pirataria, na questão de falsificação de documentos, fraudes de toda a natureza, os bingos eletrônicos, jogos eletrônicos, né? jogos de bicho, um conjunto de coisas que nós podemos analisar nessa área da
informática. Não, mas é bacana, Eduardo. Eu estava falando sobre a história da informática forense e eu fui na minha biblioteca ali e resgatei, né, esse livro do Marcelo Sampaio, né, Computação Forense. E até assim, amigo Kleber, finalmente o livro. É impressionante como o tema é amplo. Já tem coisa nova para a próxima edição. E aí eu estava olhando aqui o início, quando o Marcelo começa a falar, né? E nós resgatando essa coisa da história. Aí o Marcelo começa assim, ó: estamos em 2003. Começa esse livro dessa forma, pois na informática corremos sempre o risco da desatualização, do obsoletismo num curto espaço de tempo. E ele indica que o livro, a todos que têm se dedicado à investigação, à perícia, ele fala sobre a história dos computadores. Então isso aqui, esse livro, ele saiu logo após, quando a gente teve o curso aqui em Porto Alegre. O Marcelo tinha todo esse material, eu me lembro que ele me mostrou isso aqui. E ele aborda aos curiosos, né, quem gosta de informática, perícia de informática, crimes por computador. O Marcelo aborda aqui uma série de coisas, a introdução, como é que tu preserva a prova, a importância da operação da polícia na apreensão, quais as ferramentas que utiliza. E eu vou me recordar até que logo depois, né, o Eduardo, quando nós estávamos estruturando a área de informática e de fonética, logo teve o concurso. E foram previstas nesse concurso as vagas para o pessoal de informática, né? Então entrou uma turma nova aí, de informática, ainda estou no GP, todos foram meus alunos, né? Eu acabei dando aula para esse pessoal, submeti uns trabalhos para eles fazerem, algumas áreas que eu já via que elas iriam evoluir, essa coisa da informática, da fonética, do vídeo, até que teria que resgatar esses trabalhos que eu pedi hoje. Muitos ainda estão lá na informática, né? Alguns até até dão aula, são professores, outros aí tem material publicado. E eu me recordo que esse pessoal chegou da universidade com uma versão sobre o Linux. Eu vou me recordar bem disso aí. E o pessoal, e até ficou uma certa coisa por eu não ser de informática, como é que vai ser o chefe deles? Então até por isso resgatar a história, né? A gente às vezes na perícia a gente faz aquilo que dá para ser feito, né? Não, mas foi muito interessante porque o pessoal entrou, assim, trouxe toda aquela energia da universidade e já uma ideia de usarmos o Linux e outras ferramentas, e na época o Marcelo já tinha nos passado sobre o Incase e outras ferramentas que hoje se emprega bastante na informática. Então o emprego dessas ferramentas adequadas de preservação da prova, de duplicação das mídias e de realização de exames, e hoje a perícia utiliza diversas ferramentas. É importante que a gente fala o nome dos softwares e tal, é importante a gente colocar assim, a utilidade deles, né? Então a duplicação da mídia. Por que a duplicação da mídia? Porque a gente tem que preservar a prova. Tu não vai atuar em cima. Por exemplo, eu peguei um celular, o que se faz hoje? É quase um computador. Mesmo um computador, o que se faz? É uma duplicação dessa mídia. Até tem uma coisa em relação a operações, às vezes o computador está ligado, às vezes a perícia participa das operações, às vezes é interessante que o policial não mexa, não desliga o computador, está ligado, vamos fazer a operação, deixa ligado, dependendo se o alvo, como nós chamamos, né, ele pode ter um conhecimento avançado de informática, ele pode gerar como se diz, uma bomba uma expressão, que ele formate o HD, que tu não consiga acessar, que tu perca os logs, as informações. Que se perca as informações, né? Então eu acho muito... hoje a bibliografia é muito mais vasta, mas na época nós dispunhamos de pouca coisa. E a perícia do Rio Grande do Sul, eu acho que ela evoluiu bastante na informática forense, com esse ingresso desses profissionais que já tinham esse lastro todo da informática, mas nós temos toda essa história passada do crescimento da perícia de informática. Então, resgatando, né, estava falando sobre pedofilia e outras coisas, eu me lembro que tinham, se eu não me engano, eram 2 meninas que eram peritas contratadas, e nós tínhamos, eu não sei se tu lembram, tinha um outro rapaz que trabalhava lá na informática, que eram peritos contratados, e elas me pediam, Kleber, eu não, se tu puder não passar as perícias de pedofilia para mim, eu tenho filho, eu tenho criança, e tu já abordaste isso aí, Eduardo,
Porque às vezes nós falamos muito da parte técnica, mas tem essa coisa psicológica. Então, sempre eu acho que criança, eu digo isso, que criança sempre é uma coisa que choca bastante. Tanto no acidente, na morte, como também mesmo que seja por imagens, de acessar imagens e tal. Violação da infância. Então, até falando... Da inocência. Da inocência. E então, muito ainda a informática, e aí, já que tu falasse, eu vou dar uma... Eu tinha uma ideia, né? Eu sempre... que eu ia trabalhar na informática, essa coisa de hacker, entrar nas máquinas, operações, os cybers, muito da perícia de informática, isso aí tem bastante. Então também dá para se distinguir um pouco. Às vezes a atuação da perícia federal, às vezes era um pouquinho diferente da perícia estadual, porque tem essas coisas dos crimes que eles extrapolam as fronteiras, né? Então o perfil da Polícia Federal muito em relação a isso. E as perícias estaduais, elas trabalham muito com análise de conteúdo, né? Então é a busca das mais diferentes coisas, que sejam imagens, às vezes eu vou me lembrar de alguns casos, tu pedi que eu me lembrasse de alguns casos, eu vou me recordo de um inicialmente, que foi um caso para mim bastante importante, que eu também apresentei ele num seminário com uma atuação nossa, que se utilizava, e até hoje, às vezes as famílias utilizam uma coisa de um certo monitoramento do que as crianças acessam. Existem ferramentas que tem isso. Tu sabe se a criança acessou um site, ou pode colocar ali algum programa que ele bota um filtro, sei lá, pornografia, alguma coisa assim. E essa ferramenta, ela possibilitava um programa que ele ficava praticamente escondido. Tu olhava, tu não enxergava ele. Tá? E essa quadrilha se usou de um programa comercial, na época, se não me engano, era o BPK, que é um keylogger, né? Isso é um leitor de teclado. E era uma fraude bancária. O que eles faziam, eles mandavam um cavalo de Troia. O que é o cavalo de Troia? Bem, associando aquela coisa histórica do cavalo de Troia, um cavalo dentro tem outra coisa. Então eles pegavam, por exemplo, uma imagem, não sei quem, pelada, alguma coisa catastrófica que as pessoas queriam olhar. Quando a pessoa clicava, ele instalava o BPK na máquina. Era Brazilian Perfect Keylogger, se não me engano era o nome da ferramenta. E o que essa ferramenta faz? Essa em específico, além dela ler os teclados que as pessoas digitavam, ela dava um print da tela. Para quê? Eles mandavam, quando as pessoas entrassem, Banco do Brasil, Bradesco, ele começava a monitorar o que a pessoa estava digitando e aonde a pessoa clicava. Então as senhas eram de clicar na tela, tanto que hoje a gente nota aqui. E o pessoal da segurança do Banco do Brasil veio aqui no Rio Grande do Sul. Ele trabalhou junto com a nossa equipe, eu direto com eles. Eles melhoraram a segurança do site do Banco do Brasil por um trabalho que a PC Criminal do Rio Grande do Sul fez. Eu me lembro disso aí desde aquela época. E na época eu já me falava em senhas, né, de grande... Isso foi um dos casos. Tá? Deixa eu entrar aqui numa questão que tu comentasse dessas pessoal contratado emergencialmente, né, são contratados como peritos, mas eles não têm uma formação de peritos, nem foi dada uma formação adequada para eles naquela época. O que acontece? Eu posso classificar eles como técnicos de informática, excelentes técnicos de informática, mas não tem a questão pericial. E aí, de novo, a gente volta à arena, o gladiador, a experiência que se adquire. Eu tive um caso, na verdade, bem interessante nisso, que houve uma situação de plágio. Né? Então, duas pessoas que trabalhavam juntas, estudavam juntas, compartilhavam o mesmo computador, né? E estavam produzindo seus trabalhos que, de alguma forma, tinham um ponto de contato. Em determinado momento, essas duas pessoas não tiveram mais o relacionamento que tinham, brigaram, não passaram mais a ser companheiros de trabalho, né? E o que aconteceu? Uma delas pegou e registrou um determinado trabalho que produziu, né? E apresentou como seu, e a outra pessoa foi dizer, não, ele me plagiou. E ela apresentou como prova os arquivos que ela tinha de computador para mostrar assim, ó, os registros digitais, os chamados metadados, né? Para mostrar os dados ali, ó. Ali está a data que foi feita, data de criação, data de modificação do arquivo.
Esse trabalho, antes de chegar em mim, passou por 2 técnicos qualificadíssimos de informática, né? Os 2 técnicos qualificadíssimos de informática se limitaram simplesmente a fazer o registro desses dados, né? Eles se limitaram, os trabalhos deles simplesmente faziam a data é essa, a data de criação é essa, são todos esses dados assim, nos mínimos detalhes, tá? Aí o que acontece? Isso, para o juiz, não explica nada do que aconteceu. O juiz, no momento que for decidir em relação a esse caso, ele não vai conseguir entender o que está acontecendo, não vai entender pela metade a história. Primeira coisa que nós temos que entender, lá o Bill Gates, quando fez o Windows, que na verdade é já uma cópia de outros programas, quem assistiu o filme Piratas de Silicon Valley, que é um filme antigo, vai entender bem essa história, né? Foi uma montagem de vários programas. O programa nunca teve uma intenção forense, ou seja, as datas registradas no Windows são datas que o usuário decide quais são as datas. Claro que a gente vai sempre tentar trabalhar com o computador atualizado, com a data atualizada, a data de hoje, porque isso nos ajuda no dia a dia. No entanto, já naquela época que eu fiz o trabalho, naquela versão do Windows, era já o Windows XP, ele permitia uma banda de datas que ia de 1º de janeiro de 1980 a 31 de dezembro de 2099. O que eu fiz? Eu peguei e criei os 2 arquivos que estavam sendo contestados, com a data de 1º de janeiro de 1980 e o outro 31 de dezembro de 1999, para mostrar para o juiz que aquelas datas não tinham nenhuma validade, porque eu poderia provar que eu fiz aquele trabalho também em 1980, ou poderia provar que eu fui no futuro e fiz o trabalho em 2099. Então, simplesmente dizer o que estava ali não correspondia à necessidade processual, porque antes da gravação do arquivo era possível fazer essa situação. E aí, o que eu coloquei nesse caso lá? Para diferenciar o que é um laudo pericial e o que é um relatório técnico. O laudo pericial, além de abordar a questão do ponto de vista científico, como fazem os relatórios técnicos, ele considera a destinação jurídica da prova técnica, concorrendo para elucidar e comprovar as possibilidades materiais que envolvem a causa, demandada através de uma pesquisa, de um adequado exame e interpretação dos vestígios. Por isso que eu falo a questão da inteligência pericial. Porque se não é o perito que dá interpretação aos seus dados, eles vão ter qualquer interpretação. O juiz simplesmente pegasse as 2 datas e ele dizer, não, então está aquilo aprovado, a data anterior. Mas com o perito dizendo que as datas nada tem a ver com comprovação dos fatos, muda completamente o caso. E aí, Kleber, eu usei como paradigma esse caso, tu vai lembrar desse caso, que em 2003 teve uma perícia de fraude em vestibular no Rio Grande do Sul, que um dos nossos excelentes técnicos de informática contratados emergencialmente fez um laudo desse tipo. Ele botou todos os dados ali e nenhuma interpretação. Eu me recordo. Esse caso da fraude do vestibular, ele foi um caso que realmente eu me lembro dele com bastante... É fácil de eu lembrar desse caso, porque realmente pela essa abordagem que tu deste, resumidamente o que aconteceu? Uma quadrilha ela descobriu uma fragilidade em relação aos vestibulares. Então era uma modalidade. Então uma das modalidades que se vê em relação à fraude de vestibular e concurso é se obter as provas. Tendo as provas, a pessoa já tem um gabarito. Mas nesse caso, Eduardo, em específico, eles montaram um esquema de uma certa forma até genial. Eles identificaram alguns vestibulares que a pessoa podia sair com pouco tempo de dentro da prova. A pessoa entrava, não precisava ficar muito tempo, não tinha um tempo mínimo, e ela saía da prova. Então o que ela fazia? Isso aí fazia parte da quadrilha. Elas atravessavam a rua, ali já tinha um local, eles transmitiam a prova por fax. Transmitiam a prova por fax da época. E uma banca de professores, se eu não me engano era em Goiânia, resolvia a prova. E eles resolviam a prova e mandariam as respostas por uso para as pessoas que adquiriram. Foi um caso bastante polêmico na época, porque ele envolveu o concurso vestibular para medicina.
Tá? Então, o que eles fizeram? O alvo deles eram pessoas, normalmente filhos de médicos, né, que tinham um certo poder aquisitivo. E todo o levantamento pericial que foi feito pelos peritos contratados, que eu me lembro na época, o que nós encontramos? Nós encontramos na memória do scanner, nós encontramos depósitos, que a gente conseguiu ver pelos depósitos quanto é que foi contratado e esses valores fechavam, os nomes das pessoas que fechavam com filhos de médicos. Então todo esse encadeamento de inteligência, que a gente fala há muito tempo sobre inteligência, que não é de agora que a gente fala sobre inteligência pericial, eu me lembro de a gente discutir sobre isso há muito tempo, e pegar todos esses dados compilados e aí sim fazer esse nexo entre tudo. Eram as planilhas, as pesquisas que eles fizeram de como eles iam mandar. Então, como é que eles mandavam essas informações? Eles mandavam num pager, as pessoas costuraram um pager na roupa. E eles mandavam 1A, 2B, 3C. Então, isso foi um trabalho realmente que eu me recordo que tu abordaste uma coisa bem importante. Talvez pode ser um excelente técnico, mas ele vai levantar todos esses dados, deixar esses dados tudo soltos. O perito criminal, ele junta, linka tudo isso, bota isso num laudo. Né? E eu estava até dando uma olhada. Cria dinâmica. Ele cria dinâmica. E eu estava lendo aqui até sobre o que o Marcelo fala aqui na A confecção do laudo pericial. Com a confecção do laudo pericial. Então ele diz o que é o laudo pericial, que é aquele documento realmente que o perito, depois de todos esses exames, né? E aqui sobre informática, o Marcelo já naquela época já falava sobre descrever como é que o material chegou, fotografar esse material, ter o ofício, responder aqueles quesitos, qual é a metodologia que tu utilizou, qual é o software que tu utilizou, para que isso possa ser replicado. Então não é só isso. Nosso trabalho também está aqui para ser questionado. Então, a partir do momento que nós colocamos isso, e hoje nós temos visto isso, nós que atuamos... Isso desde 1987, na doutrina da criminalística brasileira, né, que foi estabelecida, se diz isso, né? O trabalho ele tem que ser passível de ser interpretado e analisado por outras pessoas e comprovado que tecnicamente ele tem que ser replicado, e isso na informática se questionou muito há bastante tempo. Né? Que programa tu está utilizando? Como é que tu chegou a esses dados? Né? E se for falar de casos, né, Eduardo, não sei se é ideia, talvez a gente levantar mais alguns casos. Eu me lembro um outro caso também, que foi um caso emblemático no Rio Grande do Sul. A perita Marion, eu acho que foi que atendeu o local, que era no Dia das Mães, no Santuário das Mães, o empresário matou a esposa. Sim. E isso chocou o Rio Grande do Sul na época, acho que nós podemos localizar depois esse caso. E uma das coisas que nos chamou a atenção na época é que um dos álibis, quando, pelo que eu me recordo da investigação, o empresário, o marido, a mulher estaria traindo ele e ainda vendendo as informações da empresa para o concorrente. Né? Então, e ele planejou tudo isso de uma forma bem metódica, tanto que ele planejou o álibi dele, já no computador. Ele planejou todo o álibi. 7 horas eu vou estar em tal lugar, 7h30 em tal lugar, 8 horas. Quando foi chamado na delegacia, ele levou um documento impresso. E eu me lembro das reportagens que apareciam. E nós, em conversa com a delegacia, falamos, vamos dar uma olhada no computador. Muita coisa nem vinha para a informática, que era uma coisa muito recente. E nós já estávamos usando, se não me engano, a Case, né? E até porque eu tinha solicitado por indicação do Marcelo, em vez de nós usar os softwares, né, mais convencionais, se usavam em Case na época. Acho que hoje ainda se utiliza um outro, agora estou um pouco afastado da área. Mas o que a gente conseguiu fazer? Os arquivos tinham sido todos excluídos. Nós conseguimos restaurar os arquivos e num fragmento de arquivo que o Case pegou, tinha aquele arquivo escrito numa data anterior ao crime. Isso é interessante as pessoas saberem, quando a gente apaga algum arquivo no computador, a gente não apaga o arquivo, né? A gente simplesmente diz pro computador que ele está liberado para gravar alguma coisa naquele espaço em outro momento. Muitas vezes ele não utiliza imediatamente aquilo e a informação fica então disponível lá para ser recuperada, já que ela não está aparecendo no primeiro momento. Aí com o software adequado. O software adequado, isso evoluiu bastante. Hoje a informática evoluiu bastante. Falaste num caso de homicídio, e eu tive a oportunidade também de atuar num caso de homicídio, só que foi em outro estado. Na verdade, se montou uma força-tarefa aí de peritos como assistentes técnicos, num caso de homicídio em outro estado,
E também, de novo, a questão não era mais de informática, tinha não era mais de técnica, porque tinha 2 excelentes laudos também, um feito por uma empresa particular e outro feito pelo próprio departamento, Instituto de Criminalística lá desse estado, né? 2 laudos excelentes sobre o mesmo caso. Só que, de novo, faltava a interpretação adequada. E qual era a questão toda que envolvia esse homicídio? Uma das questões. A pessoa usou como álibi o fato de que tinha mandado um e-mail convidando o pessoal para uma festa no horário onde ela deveria estar em outro local cometendo o homicídio. Então ela disse, não, mandei de casa e tal, e não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Considerando hipóteses até de acesso remoto, ter feito isso remotamente, isso é uma outra discussão. O que nós tínhamos que discutir ali era se esse horário desse e-mail era verídico ou não, era viável ou não, se tinha sido mandado de acordo com um programa específico, né, porque existem vários programas para envios de e-mails, então se tinha usado um programa específico para envio de e-mail, que só existia em uma das máquinas periciadas e que essa máquina foi apreendida no endereço que ela dizia estar. Que é essa coisa de fabricar o álibi previamente. Mas no caso dela, tá, não vamos nem discutir, porque eu não estava atuando na defesa dela, né? Não vamos nem discutir se era um álibi fabricado ou era um fato real. Eu digo de forma mais geral. Mas, quando eu falei ali, o Windows não tem como provar data, a internet tem como provar data e hora. Tá? Por quê? A gente não sabe, isso não aparece pra gente. Todo e-mail que é enviado, ele gera um cabeçalho, né? Esse cabeçalho ele fica oculto, mas ele é facilmente, todos os programas permitem que tu leia o cabeçalho, e ele vem uma série de informações, ele vem o antivírus que passou, ele vem as questões todas de endereço e tal, que passou. E diz ali os servidores que ele passou. E existe, no controle desses servidores, que eles estão todos sincronizados, né, o chamado Tempo Universal Coordenado, em inglês UTC. Então lá vai definir a hora do UTC e nós vamos definir a questão a partir de que essa hora é uma hora universal, lá pelo meridiano de Greenwich, e nós vamos definir. Em Brasília eram 3 horas a menos, equivalia até ao horário em tal data. Então, ou seja, de novo nós voltamos a isso. Um excelente trabalho técnico muitas vezes não traz a interpretação razoável para que o caso seja tratado. Nesse caso tinha outras provas, tinha triangulação do celular da pessoa em relação às torres de telefonia celular, existiam outras provas que comprovavam o álibi dela. Uma delas era o e-mail. Mas realmente falou essa coisa de datas, é uma coisa interessante, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples, tá? Vamos supor que tu tenha um celular que tira fotos, ou uma máquina fotográfica que tu gera, que dia é hoje? Se a partir do momento que tu bota no dia, aquele dia e hora certa, todas as fotos elas vão ser em relação a essa referência. A referência que tu está utilizando. Então se a tua máquina está desatualizada, se o teu computador está com uma outra data, os arquivos todos gerados eles vão estar relacionados a essa data de referência. Eu não me lembro, qual é os outros casos, Eduardo? Eu diria assim, Cleta. Eu acho que a gente pode guardar alguns casos para outros podcasts também, né? Com certeza, não vão faltar casos. Eu lembrei de alguns bem da época, eu acabei não ficando realmente muito tempo, porque até essa coisa da informática depois eu fui convidado para ir para uma área de projetos e licitações que talvez a gente até aborde essa coisa num outro podcast. Eu quero só citar hoje, que é muito importante, o trabalho que vem sendo feito, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Polícia Federal e pelas polícias civis estaduais, com apoio naqueles estados em que a perícia não está na polícia, que são 19 casos no Brasil, pelos órgãos periciais, que é a Operação Luz da Infância, que tem combatido a pedofilia no Brasil. Então, ela já teve 4 etapas, começou no dia 20 de outubro de 2017, né? Eu ainda era diretor-geral do IGP, me lembro todo o apoio que a gente deu. É um trabalho muito interessante porque os peritos da área de informática vão aos locais para fazer a apreensão desse material. Inclusive tem um software desenvolvido
por peritos da Polícia Federal que ajudam a localizar com mais facilidade essas imagens, né? E é operado, então, em quase todos os estados do Brasil. Já se prenderam mais de 500 pedófilos no Brasil e na Argentina, porque na terceira Operação Luz da Infância, já foram 4 etapas, 4 fases, na terceira foi coordenada junto com a Argentina também. Então teve outubro de 2017, maio de 2018, novembro de 2018 e agora a última, março de 2019. Então os pedófilos que fiquem atentos aí, porque o cerco está fechando e nós vamos cada vez mais tentar, de alguma forma, evitar que as nossas crianças sejam atingidas dessa forma. E aí então, Kleber, nós já ressaltamos esse fato aí importante. Acho que poderia puxar assim, alguma conclusão importante a respeito dessa questão toda que nós conversamos hoje. Sobre essa questão, a ideia de nós resgatarmos um pouco sobre essa coisa da informática forense e uma série de outros temas que nós abordamos, é realmente essa coisa, essa velocidade, talvez, que a ciência anda, que a perícia anda, que a informática anda. E eu vou te ser bem sincero, quando eu estava na área, eu disse assim, isso é uma área cansativa. É uma área, talvez, para atuar pessoas talvez que tenham até uma idade mais, que sejam mais novos, né? Porque é bastante desgastante, é uma atualização constante, é sempre aquela briga do gato e do rato, é a quebra dos sistemas de segurança, como é que os peritos vão detectar. Então, realmente, aqueles que tiverem interesse em se aprofundar mais sobre informática forense, e até a fonética forense, que de uma certa forma também está relacionada, porque ela trabalha com sinais, com registros digitais. Então, por aqui eu acho que eu encerro, eu acho que nós conseguimos abordar, claro que o assunto é muito amplo, já me lembrei agora de cabeça aqui uma série de outros casos interessantes. Nossa ideia aqui é nunca esgotar o assunto, né? É apresentar um pouco o assunto, contar a nossa experiência, contar um pouco a história das coisas, contar muitas vezes o pulo do gato, né? Aquilo que muitas vezes as pessoas acabam não percebendo que existe por trás de cada caso. E aproveitar aqui mais uma vez, como já fizemos no primeiro episódio, chamar o pessoal para participar do 3º Congresso Nacional Online de Perícia Criminal. Então nós estamos lá com 2 palestras, 2 já no ar de acesso imediato, 2 depois, quando eu falo 2 nós, eu e o Kleber, porque são 20 palestras que nós temos no nosso congresso, né? Mas nós temos 2 palestras, uma palestra minha e uma palestra do Kleber, de acesso imediato no evento, e nós temos mais 2 palestras, que depois uma minha e uma dele, que vão estar nas 12 que estarão no ar a partir do mês de julho. Tem 8 de acesso imediato e 12 a partir do mês de julho. Para quem quiser se informar mais, é cnpc.institutoexito.net.br, né? E esse Congresso Nacional Online de Perícia Criminal também tem a mesma intenção nossa, que é levar o conhecimento a todos os lugares, porque muita gente não tem condições de pagar uma passagem aérea para ir num grande congresso, não tem condições de sustentar a sua hospedagem, mas tem condições de pagar os R$50 que custa participar do nosso evento. E esse evento, além de ser divulgado de acesso imediato, 8 palestras, 12 em julho, ele fica, para quem se inscrever, liberado até o mês de setembro. Ou seja, um bom tempo, com calma, para assistir, curtir, ver, reler e até tentar, de alguma forma, aprender um pouco mais a respeito de cada uma dessas áreas. É muito bacana, reforçando o que falasse, né, sobre o CNPC, que é esse congresso online. Eu acho uma forma fantástica, né? Hoje muito da educação é feita à distância, é fácil, acesso ao momento que quer. E também para conhecer a página do Êxito, né? Que agora foi um dos diretores lá, diretor acadêmico do Êxito. Então, certamente vai vir muita coisa boa. Talvez saiam os e-books, curso para perito e uma série de outras coisas dentro do Vamos guardar essas novidades para o momento adequado. Bem, então o nosso propósito aqui, mais uma vez, é ampliar a visibilidade das ciências forenses, das perícias criminais no Brasil, para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. Eu sou o perito Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Miller. E esse foi mais um episódio do Forenscast, uma produção Unbox CSI. Até a próxima.